Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos começar falando sobre o indicador Dividend Yield, como ele funciona. Vocês podem ver que eu estou aqui na Vale. Nas ações esse indicador vai funcionar, nos contratos futuros esse indicador não vai funcionar e nas ETFs esse indicador também não vai funcionar. Dividend Yield, para quem não sabe, é uma parte do lucro líquido da empresa que ela dá para os seus acionistas, que ela remunera os seus acionistas. Da mesma forma que quando você tem um imóvel e você aluga esse imóvel para outra pessoa, esse imóvel vai te dar um aluguel todo mês, ou então se você compra cotas de um fundo imobiliário, você vai ganhar ali um dividendo todo mês, que seria o aluguel que o inquilino está pagando para o dono do imóvel. No caso, você comprando as cotas, você vai ser um dos donos desse imóvel. Quando nós falamos de ações, a ideia é a mesma, ou seja, uma parte do lucro líquido dessa empresa vai ser dada a você em forma de dividendo. Nesse indicador nós temos três formas de configuração: média anual de rendimentos. Ele vai pegar a relação do preço da ação hoje e ver o que foi pago de dividendo no último ano, nas últimas 52 semanas, ou então nós podemos utilizar a média anual de rendimentos com o preço anual. Aqui você vai ter uma média do preço anual e uma média anual dos rendimentos. Ou então nós podemos ter uma estimativa de rendimento por período. Como vocês podem ver aqui atrás, nós temos o dividendo que está sendo pago. Aqui 17 seria 17% ao ano, ou seja, 17% nesse último período de 52 semanas. Agora eu posso pegar em outros momentos em que houve um dividendo menor, por exemplo aqui em que houve um dividendo de 13% ao ano, ou em outros momentos em que houve um dividendo de 15% ao ano. Se eu mudar aqui, vocês vão ver que há uma diferença no dividendo pago, porque ele vai pegar uma média do valor e não o último valor. Percebam também, quando eu pego a relação entre a média anual de rendimentos e o preço hoje, quando o preço está em alta, o dividendo tende a cair, e quando o preço está em baixa, o dividendo tende a aumentar. Ah, quer dizer que a empresa está pagando mais dividendo? Não, quer dizer que a relação entre dividendo e preço da ação melhorou. E nós também temos aqui a estimativa de rendimento por período. Aí nós também podemos colocar aqui tipos de evento, desdobramento, que é quando há um split dessas ações. Digamos que a ação de determinada empresa vale R$ 500. A empresa diz, olha, está muito cara essa nossa empresa, vamos então fazer um desdobramento em 10 ações de R$ 50. Aí aquela uma ação de R$ 500 vai virar 10 ações que vão valer R$ 50. Assim fica mais fácil a negociação e dá mais liquidez para esse papel. Nós temos também a subscrição, que é quando a empresa vai aumentar o seu capital social, vai emitir novas ações e vai acabar diluindo os seus acionistas antigos. Aí você pode fazer uma subscrição e comprar ações um pouco mais baratas do que a média do mercado. Aqui vale muito a pena a gente clicar aqui em Dividend Yield e ir no ponto de interrogação, porque a Nelogica vai dar uma explicação muito boa para a gente como funciona esse indicador. Como eu falei para vocês anteriormente a respeito dos critérios, a média anual de rendimentos em relação ao preço hoje, se é o preço da ação hoje dividido pela média das últimas 52 semanas, a média anual de rendimentos menos o preço da ação das últimas 52 semanas. Ou seja, uma relação entre a média dos dividendos e a média do preço dessa ação no último ano. Aí nós temos também a estimativa de rendimentos por período, que é a representatividade da variação do pagamento dos dividendos em relação à cotação de hoje. Marcos, dividendo é um bom indicador para eu ver se eu vou comprar ou vender determinada ação? Olha, eu diria que é um indicador ruim. O principal é você ver o lucro líquido, você vê EBIT, você vê EBITDA, você vê as vendas que essa empresa tem, você vê a relação desses indicadores com o preço dessa empresa, você vê o endividamento dessa empresa, você vê se essa empresa está crescendo o lucro líquido, se essa empresa está crescendo o EBIT, o EBITDA, está vendo um crescimento das vendas dessa empresa, em que momento do ciclo de mercado nós estamos, qual que é a taxa de juros, e aí você vai relacionar todos esses dados e entender se essa empresa está barata ou está cara. Você só olhar o dividendo para você decidir se você vai comprar ou vender uma empresa é uma métrica muito pobre e vai ser uma decisão a qual no longo prazo não vai dar tão certo. Vamos falar agora sobre o indicador evolução de ativos. Como ele funciona? Ele vai basicamente fazer uma comparação entre dois ativos. Aqui eu peguei a Vale e a Petrobras, como vocês podem ver. Eu posso escolher um método diferencial, razão, proporcional ou multiplicação. Vou pegar outro indicador aqui primeiro, um indicador de comparação. E aí eu vou colocar aqui a Vale e a Petrobras, para vocês verem o gráfico das duas empresas. Vou colocar ele aqui embaixo. Vou pegar e dar um zoom out aqui pra gente. Deixa
Deixa eu colocar numa coloração diferente, aí vai ficar mais fácil para a gente ver. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui a relação entre Vale e Petro, e aqui nós temos o gráfico da Vale em branco e o gráfico da Petrobras em verde. Aí nós podemos vir aqui e escolher diferencial. Como vocês podem ver, o diferencial vai ser a diferença entre a Vale e a Petrobras. Vai ser a Vale menos a Petrobras. Vocês podem ver que aqui abre uma diferença grande entre o gráfico da Petrobras e da Vale. E aqui no indicador você também tem uma diferença grande entre a Vale e a Petrobras. Eu posso também escolher a razão entre as duas empresas, que seria a Vale dividido pela Petrobras. Em momentos em que há um descolamento entre Vale e Petrobras, vocês podem ver também que o indicador ele acaba subindo mais. Em momentos em que há uma convergência entre a Vale e a Petrobras, esse indicador acaba caindo, como vocês podem ver aqui e como vocês podem ver aqui embaixo no gráfico, comparando essas duas empresas, comparando essas duas ações. Posso vir aqui e escolher também o proporcional, que é Vale mais Petrobras. Aí quando as duas ações subirem, você vai ver um movimento de alta mais forte. Mas, por exemplo, se a Vale subisse e a Petrobras caísse, você ia ver esse gráfico mais ou menos de lado. E nós também temos o método da multiplicação, onde eu vou multiplicar o valor da ação da Vale vezes o valor da ação da Petrobras. E aí vocês podem ver que deu um número bem maior aqui, porque eu estou multiplicando as duas ações. Geralmente esse gráfico vai ter movimentos de alta mais agressivos. Marcos, para que serve esse gráfico? Ele serve para você ver a correlação entre dois ativos. Eu vou pegar um outro exemplo aqui pra gente. Eu vou colocar aqui o dólar futuro e eu vou pegar, por exemplo, o índice dólar. Eu vou pegar e fazer a razão entre o dólar futuro e o índice dólar. Ou seja, dólar futuro dividido pelo índice dólar. Eu peguei aqui pra gente o gráfico diário do dólar para vocês verem como essa relação entre dólar futuro e dólar index pode acabar afetando a cotação do dólar e indicar pra gente possíveis topos ou possíveis fundos. Vocês podem ver aqui que nós temos uma razão de equilíbrio entre o dólar futuro e o dólar index. E aí veio a crise de 2020 e houve um descasamento entre essa correlação a qual nós tínhamos anteriormente. Ou seja, o real acabou se desvalorizando muito frente ao dólar, mas o dólar index não subiu tanto assim. Pode ser um indicativo de que esse movimento de alta do dólar foi muito agressivo, foi um movimento exacerbado e que talvez ele venha a fazer uma correção. E aí nós podemos usar, por exemplo, essa máxima aqui como um ponto de resistência. E aí, toda vez que romper essa máxima, que romper essa correlação entre a desvalorização do real frente ao dólar e a desvalorização das outras moedas frente ao dólar, eu posso pensar em fazer uma venda. Seguindo essa estratégia que a gente criou agora, por exemplo, aqui assim, eu faria uma venda. Ou aqui então, eu faria outra venda. Todos esses dias aqui eu estaria vendendo dólar. Aqui novamente eu faria outra venda, porque há um descasamento entre a correlação do dólar e do dólar index. E aqui durante todo esse período eu estaria vendendo dólar. Então, desde aqui desse topo até basicamente tudo isso aqui até esse topo aqui, eu estaria vendendo dólar. Ou então, depois que já houve esse rompimento do topo do indicador duas vezes, eu poderia operar um pouco mais seguro e colocar aqui uma nova resistência. E aí toda vez que ultrapassasse essa resistência, eu iria vender. Aí, aqui, por exemplo, eu iria vender só aqui em cima. Aqui eu venderia esse topo. Poderia vender aqui um pouco mais esse topo. Depois que houvesse esse rompimento aqui, eu começaria a vender aqui em cima essa região e novamente depois de alguns meses, quando ele rompeu essa correlação, eu poderia ter vindo e vendido dólar novamente. Então você vê como essa é uma ferramenta poderosa para a gente tentar encontrar topos e fundos no mercado. Agora vamos falar sobre o indicador FastK Custom. Como ele funciona? Ele é um oscilador, ele vai pegar máximas, mínimas e o fechamento do candle e vai relacionar eles com uma média móvel. Como vocês podem ver aqui nos parâmetros, nós temos a máxima, nós temos a mínima e nós temos o fechamento. Ele vai relacionar com uma média móvel. Eu posso modificar se eu quiser essa média móvel. E aí, qual que é a ideia desse oscilador? Você pode tanto utilizar ele para ver níveis de sobrecompra e de sobrevenda, ou seja,
Quando ele fica acima de aqui 90, pode ser o nível de sobrecompra e aí você venderia. Ou quando ele fica abaixo de 10, seria um nível de sobrevenda e aí você compraria. Mas você pode também utilizar ele para entrar em tendências e aí você utilizaria ele da forma contrária. Quando ele fica acima de 90, você compraria, imaginando que essa tendência está forte, e quando ele fica abaixo de 90, você venderia. Ou então até você pode utilizar ele da seguinte forma: você coloca aqui, deixa eu colocar no 80 uma linha, vou colocar outra aqui no 20. E aí ele ultrapassa essa linha do 20, trabalha por um tempo abaixo do 20 e quando ele cruza novamente de baixo para cima essa linha do 20, seria um sinal de compra. E na venda a mesma coisa. Ele vem e ultrapassa essa linha do 80, trabalha um pouco acima da linha do 80 e quando ele cruza de cima para baixo a linha do 80, você venderia, imaginando que esse movimento de alta perdeu força e agora está tendo uma reversão no mercado. Agora vamos falar sobre média harmônica. A média harmônica é o inverso da média aritmética do inverso dos números. Se a minha matemática está em dia, é isso que significa a média harmônica. Na prática, o que vai mudar para a gente? Nada. Se eu colocar aqui uma média móvel, vou colocar aqui para vocês uma média móvel com um período de 20, que é o mesmo período dessa média harmônica, um período de 20, vocês vão ver que elas são praticamente coladas uma na outra. Vou colocar aqui um tempo gráfico menor, vocês vão ver que na prática a diferença entre elas é quase inexistente, ou seja, não vai trazer nenhum benefício para a gente utilizar a média harmônica. Melhor continuar utilizando a média móvel, quem gosta de utilizar média móvel. Bem pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.